você não tem que ser um trabalhador do sistema penitenciário, não, para entender a importância disso, porque depois de ter privatizado isso, a verba vai sair dos outros lugares. Qualquer servidor público ou servidora pública tem que entender isso, que vai sair de um lugar a outro e todo mundo que acaba pagando, todo o povo brasileiro que vai pagar o custo disso. Right now, my understanding is that the biggest sentence you can get in Brazil is maybe 30 years for most crimes. There are obviously exceptions. That's not the U.S. model. The U.S. model, you've had people who were incarcerated for marijuana for 50 years. The quote-unquote Rockefeller law in New York. Aqui no Brasil, você tem uma sentença máxima de 30 anos, mas esse não é o sistema, tem exceções. Porém, nos Estados Unidos, esse não é o sistema. Tem penas muito mais longas, compridas. Tem pessoas na cadeia mesmo, mais do que 50 anos por causa de um pouquinho de maconha. Esse é o modelo dos Estados Unidos. As the United States started to now reconcile with the quote-unquote war on drugs under President Nixon, which really, the person who architected that came back and said the war on drugs in the United States was not against war on drugs. It was a war against those folks who was against the Vietnam War and blacks, African Americans who were starting to ask for more rights. Então, toda essa coisa sobre drogas nos Estados Unidos, essa guerra contra drogas que vem da época de Nixon, na verdade, quem construiu as políticas atrás dessa política contra as drogas reconhece hoje que não era contra drogas, era contra o povo que estava lutando contra a guerra na Vietnã e contra o povo negro e os afrodescendentes dos Estados Unidos. What does that have to do with privatization? Because when Nixon created the Drug Enforcement Administration, they targeted people of color or basically political agitators who was against him and start to lock them up. Então, o que tem a ver com privatização hoje em dia? Então, todas essas políticas que vêm da época de Nixon demonstram claramente que os alvos mesmo eram quem era contra eles politicamente e os afrodescendentes dos Estados Unidos. You have the architect of that policy who actually did an interview and said it was never about drugs, it was really against those things. So now you introduce private prisons. You look at every state that has brought in a private prison, and within 5 years, you watch an increase in the number of laws that were created since the prison came into that state, where the laws became more punitive and allow for easier incarceration. O que a gente tem visto em todos os casos, em todos os estados onde a gente lida com prisões privatizadas, é que nos 5 anos seguindo a privatização inicial, que todas as leis ficam mais punitivas para catar mais pessoas para encher as cadeias. So, if Brazilian leaders, politicians, are going to take on the U.S. model of private prisons, are they prepared to take on everything that comes with that? Are they going to be prepared that within years, those companies are going to start lobbying the Brazilian Congress, legislature, to increase their dependency on that prison, on the industry? Because that's what happened everywhere. It's happened in the U.S. And inevitably, Brazilian people are going to have to pay for it. And it's never the rich folks who pay for it. It's always the working poor or the middle class, if there is such a thing as the middle class anymore. Então, os políticos brasileiros são preparados para aceitar que você não pode implementar esse tipo de política de forma picada, não. Vem juntos, tudo isso juntos. Então, o que significa isso? Que você vai privatizar alguma coisa, eles vão lucrar, mas eles vão fazer o lobby depois para encher essas cadeias. Are we going to criminalize homelessness? That, believe it or not, several years ago, Rudy Giuliani criminalized homelessness. The gentlemen who come and wipe your car, even though they're annoying, the squeegee people, Giuliani locked them up when he was the mayor.
of New York City. Não, Is that what? o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo mundo que não tem moradia, que dorme na rua, a gente vai colocar todo mundo na cadeia? Porque foi isso que aconteceu na cidade de Nova York. E também quem vai até os carros pedir um pouco de ajuda lá no farol, eles colocaram mesmo lá todo aquele povo na cadeia. É isso que a gente vai fazer aqui. Then we had to then talk about more money for the courts, more money for the police, more money for the jails, as you start increasing the population. Então, os custos aumentam nesse sentido. Você tem que pagar mais para sustentar o sistema judiciário, você tem que pagar mais polícia, você vai criminalizar tudo isso. Tem um custo que não está incluído quando eles privatizam. And in those cases, he didn't want to raise taxes. So instead of raising taxes, I'm going to cut funding to education. I'm going to cut funding to even infrastructure work. A consequência disso é eles não querem aumentar os impostos, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, o que eles fazem? Corta a verba para a saúde, corta a verba para a educação. E sai de outra parte do papel do Estado, a verba. So, what I want to let folks know in São Paulo is that you might not work for the correction system, but you could be a civil servant someplace else. In another sector, that could get cut, and your funding could get cut to end up paying for an expansion of the criminal justice system if it become privatized. Because once it's privatized, there will be the incentive to maintain and expand so I can bring in more profits. Então, o que eu quero compartilhar com todos vocês é que você não tem que ser um trabalhador do sistema penitenciário, não, para entender a importância disso, porque depois de ter privatizado isso, a verba vai sair dos outros lugares. Qualquer servidor público ou servidora pública tem que entender isso, que vai sair de um lugar ou outro e todo mundo que acaba pagando, todo o povo brasileiro que vai pagar o custo disso.